Oi, gente. Bom dia. Bom dia mesmo. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 303. Hoje é sexta-feira, deixa eu ver aqui, 20 de setembro de 2019. Grande alegria de estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, aqui na Pós TV 247. Sexta-feira. Nossa, nem dormi. Nem dormi. Noite passada, quinta-feira, fui a Santos para um encontro, uma mesa redonda, transformou-se, como tudo nesse país. Juntou, transforma-se num ato político pela liberdade, pela democracia, por Lula livre. É só juntar gente, sai o grito de Lula livre. Impressionante. Foi, então, uma mesa redonda em Santos, na sede da POSP de Santos, Associação dos Professores do Estado de São Paulo, professoras e professores do Estado de São Paulo, com o título Moro mente e a mídia omite. Eu acho que aquele título não foi muito adequado, porque assim, Moro mente e a mídia também. A mídia não omitiu, né? A mídia conservadora, né? Ela mentiu junto com ele, né? Ela amplificou a mentira e mentiu gostosamente junto com ele. Foi muito impactante o encontro, fiquei muito impactado mesmo. A quantidade de pessoas, olha, era para ter 20 pessoas, 30 pessoas, tinha mais de 100. E é isso que está acontecendo. Gente, dá para sentir na ponta dos dedos, está virando, o país está virando. O país está virando. Era para ter, eu falei lá, se fosse 6 meses atrás, ia ter 3 fileirinhas ali no começo, na entrada do auditório de gente. Estava lotado, não cabia gente em pé no fundo. Não por nós que estavam lá falando, porque é só levantar a mão que junta gente. Porque o pêndulo da história começou a virar. Porque a noite escura do neofascismo no Brasil, a gente já vê os sinais de que ela vai acabar. Então foi uma maravilha. 6 meses atrás, imagina, não ia ter ninguém lá. Não ia ter ninguém lá. Estava lotado, uma energia bonita, uma coisa vibrante. E fiquei muitíssimo espantado, assim, todo mundo veio falar do Paz e Bem. Por sinal, todo mundo veio falar do Sabiá. O Paz e Bem de ontem, acho que vai ficar conhecido como o Paz e Bem do Sabiá, que cantou, né? Tem aqui, tá vendo? Hoje quem está mais cantando não é um sabiá, tem um pássaro cantando aqui, que eu não sei dizer qual é, não conheço. Mas a característica deste Paz e Bem, e cada dia é um dia diferente, vocês estão vendo aqui a nossa bandeira do Papa Francisco com o Lula livre? É uma camiseta, na verdade. Como é que é o nome? Eu fiquei de trazer o nome de quem trouxe, eu procurei ontem, não lembrei. Eu acho que é Luiz Carlos que me deu essa camiseta lá de Vitória. Luiz, me escreve para eu saber teu nome. Vocês estão vendo a nossa bandeirinha aqui do Papa Francisco balançando? A marca deste Paz e Bem, então, e eu só reparei nisso quando sentei aqui, quando ajoelhei aqui no meu banquinho de oração, enquanto eu estava ali atrás, né, no quarto escritório, enfim, um dos quartos do escritório, tem uma casinha pequena, mas tem um monte de lugar. Eu não tinha me dado conta. Quando eu ajoelhei aqui, vi a brisa, né, a marca desse Paz e Bem. A gente está cercado, né, por uma passarada cantando, mas é essa brisa. E aí levantei, saí correndo, porque acho que a brisa, o que nos traz a brisa? Na hora me veio aqui, fui sacar da minha Bíblia aqui, do primeiro livro de Reis, profeta Elias. Profeta Elias, fugindo da perseguição, foi se abrigar numa gruta, da perseguição dos poderosos contra ele. Tudo igual, né? Tudo igual. É uma situação parecida com a nossa, né? Fugindo da perseguição, ele se abrigou numa gruta. Olha que maravilha isso aqui. Olha que maravilha. Lá, então, isso aqui está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Estou lendo aqui a partir do versículo 9. Lá, ele entrou numa gruta, onde passou a noite. E Deus disse, estou dando um salto aqui, e Deus disse, sai e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no furacão. E depois do furacão, houve um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas Deus não estava no fogo. E depois
e depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse, que fazes aqui, Elias? É uma maravilha, né? Essa ideia, Deus não estava no furacão, não estava no terremoto, não estava no fogo, estava na brisa, estava na maravilha, na suavidade, na doçura da brisa. Então, essa brisa aqui, que ela seja para mim, para você, esta pergunta: o que fazes aqui? O que você faz aqui? O que você faz na vida? O que nós fazemos na vida? É uma pergunta, é uma interrogação que essa brisa traz para nós, essa interrogação, para cada um de nós, cada uma de nós. Como falamos ontem, hoje, é um aviso importante que eu queria dar. Eu não falei esses dias, na segunda-feira, devia ter falado, não falei ontem, falo hoje. O Leonardo Atucci, num bom dia do final da semana passada, antes dele viajar, recebeu uma mensagem dirigida para nós aqui, né? A mensagem foi lá no Bom Dia do 247, mas foi dirigida para nós aqui também, estamos aqui no 247, né? E no Paz e Bem, dirigida para nós aqui do Paz e Bem, para mim e para você. Da Márcia D'Angelo. A Márcia D'Angelo foi atropelada e ela pediu orações, vibrações, energia, bons pensamentos, boas palavras, bênção sobre ela no momento da recuperação dela desse atropelamento. Então, Márcia, se você, seus familiares, seus amigos estiverem ouvindo, vamos então, atrasados, mas há tempo ainda, vamos concentrar, né, nosso bem-querer sobre você nesse momento difícil que você está passando, né? Pois bem. Hoje é Papa Francisco. Vamos continuar conversando sobre o Papa Francisco. Ontem não deu para acabar. E a ideia hoje é buscar entender como é que as pessoas foram entendendo, como é que as pessoas foram apalpando, tateando para entender, né? Então hoje nós vamos buscar entender, vou usar a palavra errada, né? Hoje nós vamos buscar registrar, vamos buscar retratar como é que as pessoas foram buscando então tatear, compreender, entender aquilo que eu chamo de o fenômeno Francisco, que surpreendeu todo mundo, né? Porque não foi algo que tenha acontecido assim de uma hora para outra, né? Foi uma surpresa a chegada dele, e aí aos poucos, foram poucos, né? E o nosso mestre Leonardo Boff foi um deles, foram poucos que compreenderam, né, o que seria, o que viria a ser o fenômeno Francisco naquele março de 2013, quando ele foi eleito e anunciado ao mundo como Papa. Eu quero dizer assim, e deixa eu pegar aqui o que eu preparei, porque eu vou ler uma coisa para nós daqui a pouquinho. Está aqui. Eu quero dizer o seguinte. Aconteceu com Francisco, ontem nós conversamos sobre essa coisa, né, do processo de construção do Papa Francisco, né, dele como homem, né, de Bergoglio, né, como Bergoglio e depois como Bergoglio Francisco, né, que foi um processo de construção. Ontem fizemos referência a esta, se você não assistiu o Paz e Bem de ontem, assiste, de quinta-feira, assiste né, a gente falou dessa coisa, dessa trajetória de transformação do Papa, de construção dele como homem, como ser humano, como Bergoglio e como Francisco, que é o processo que ocorre conosco todos os dias. A trajetória de Francisco, a trajetória de Bergoglio, Francisco, ela em tudo lembra, é muito forte isso, ela em tudo lembra a trajetória de Dom Oscar Romero, o arcebispo de San Salvador, que foi assassinado pelos militares de seu país. Ele estava celebrando a missa, muito forte, muito simbólica a morte, o martírio de Dom Oscar Romero. Ele estava celebrando a missa em março de 1980, 24 de março de 1980. Ele estava com o cálice levantado, consagrando o vinho, quando militares de El Salvador, que impunham o terror sobre o seu país, como os militares impuseram o terror sobre quase toda a América Latina nos anos 80, e agora são co-patrocinadores do terror aqui no Brasil, mais uma vez, eles entraram durante a missa e atiraram em Dom Oscar Romero.
E é muito forte, muito simbólico, né? Porque ele caiu, e ele caiu sobre o sangue dele, e para nós católicos, né, caiu sobre ele o sangue de Cristo, que era aquele vinho consagrado. Então, misturou-se o vinho, portanto, para nós, o sangue de Cristo com o sangue dele, é muito forte, muito, muito simbólico. Muito simbólico. Mas quero dizer para vocês o seguinte, uma observação. Deste jeito, com esta morte, com este martírio, este homem foi caluniado por anos pelos conservadores da Igreja Católica, pela direita da Igreja Católica, sob a liderança do Papa João Paulo II, de Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, que foi corresponsável pela morte de Dom Oscar Romero, porque Dom Oscar Romero foi a Roma pedir apoio de Karol Wojtyła em 1979, no início de 1980, e levou como resposta o seguinte: você vai lá e submeta-se à elite do seu país. E a Cúria, a burocracia do Vaticano, fez chegar aos bispos reacionários de El Salvador, que ele, Dom Oscar Romero veio aqui conversar com o Papa e entrou pelo cano. O Papa deu um mau chamado e disse que é para ele se submeter, o arcebispo se submeter aos bispos reacionários, aos militares dos seus países. Portanto, essa mensagem de João Paulo, de Wojtyła, chegou aos ouvidos dos militares, que se sentiram evidentemente liberados para assassinar Dom Oscar Romero. Postura muito diferente daquela que teve o Papa Paulo VI em relação, por exemplo, a Dom Pedro Casaldáriga, que era para ter o mesmo destino de Dom Oscar Romero aqui no Brasil, né? A morte. Diante da possibilidade de assassinato de Dom Pedro Casaldáriga, Paulo VI mandou um recado aos militares do Brasil. Mexeu com Dom Pedro, mexeu com o Papa. E Dom Pedro está vivo até hoje, né? Então, enfim. Qual foi a trajetória? Então vamos voltar, retomar. Qual foi a trajetória de Dom Oscar Romero, que é muito parecida com a de Francisco? A trajetória de Romero foi assim. Ele era um cara conservador. Ele era um padre conservador. Era um padre alinhado, aliado com as elites de El Salvador. Como Francisco nunca teve esse alinhamento, mas era um papa que tinha um acento, um padre que tinha um acento de um certo conservadorismo no começo. Aconteceu com Romero e está acontecendo com Francisco algo fantástico, raro, inusitado, um verdadeiro milagre diante dos nossos olhos. Isso é milagre, isso é milagre. Milagre não é curar ninguém da saúde, não. Milagre é a transformação, né? É a possibilidade de nos transformarmos. Quanto mais Romero, quanto mais Bergoglio subiram na hierarquia, mais eles desceram, mais eles mergulharam no mundo dos pobres. É maravilhoso, né? É emocionante, né? Pensar nisso, né? Que quanto mais eles subiram, mais eles desceram. Esse é o fenômeno Francisco. Este foi o fenômeno Romero, que depois de anos sendo difamado, caluniado pela hierarquia da Igreja Católica, finalmente ele precisou esperar Francisco para ser beatificado e depois canonizado. É a primeira pessoa declarada, nascida na América Central, declarada santa. Vejam, que coisa impressionante. Quantos milhares e milhares de santos e santas tem na América Central? Santos e santas anônimos, né? Dom Oscar Romero foi a primeira pessoa canonizada em 14 de outubro de 2018, numa celebração fantástica, né? El Salvador parou, e agora a direita da Igreja Católica, né, de maneira repugnante, fica dizendo, não, a gente tinha afinidade com ele sempre foi um dos nossos, ele nunca foi da teologia da libertação, essas coisas típicas dos poderosos. Pois bem, então, essa compreensão de Francisco foi uma compreensão que aconteceu, né, foi acontecendo aos poucos. Então, eu trouxe para vocês, para mim, e para nós, esse livro aqui, ó. Francisco, Renasce a Esperança. Este livro é de 2013. Então, assim, ó, o Papa foi eleito,
começou a escrever. Tem muita gente boa que escreveu. O Agenor Briguente, João Batista Libânio, que saudade dele, estava vivo ainda, um grande profeta. Ronaldo Zacarias, o nosso Faustino Teixeira, que escreveu aqui. Olha só, foi tão logo no começo, né? O Faustino, né, daqui do Paz e Bem, escreveu Bento XVI, alcances e limites do seu pontificado. Então ainda estava se fazendo a reflexão da transição desses dois pontificados. O João Décio Passos, Fernando Altemere Júnior, Luiz Carlos Suzin, Eduardo Ronerti, tão importante, Paulo Suez, o Francisco de Aquino Júnior, que nós entrevistamos no Paz e Bem, no lançamento de um livro dele maravilhoso, né, sobre a teologia em saída, de uma igreja em saída, que é a expressão típica do Papa Francisco, o Carlos Josafá, fantástico, a Maria Clara Bingemer, né, uma profetisa da igreja, não é? Então são os autores dos textos desse livro. Aí eu trouxe, olha só, o Francisco Aquino, que ficou nosso amigo aqui no Paz e Bem. O texto do Aquino, ele diz assim. Então, vamos lá. Isso está sendo escrito lá em 2013, quando está quente ainda a eleição do Francisco. E aí ele traz, de maneira bonita e emocionante... gente, eu ando tão à flor da pele, eu não sei porquê. Não sei porquê, mas ando muito à flor da pele. Ele traz esse... ele chegou. Ele chegou, nosso amigo chegou. O Sabiá chegou. Ele trouxe essa percepção dos pobres em relação ao Papa dos pobres. Olha que bonito. Na verdade, o nome Francisco, eu sei, Sabiá. Bom dia. Bom dia para todos nós. Bom dia e vida em abundância para todos nós. Na verdade, o nome Francisco é sinônimo de pobreza e compromisso com os pobres. Francisco é um programa de vida e de ministério, um modo de viver a vida e exercer o ministério. Simplicidade e serviço a todos, mas, sobretudo, em primeiro lugar, aos pobres sofredores. Não por acaso, a imagem do novo bispo de Roma tem sido associada constantemente à simplicidade e aos pobres. E aqui vem essa maravilha do texto do Francisco Aquino, do padre Francisco Aquino. É um papa simples, humilde e que gosta dos pobres, diferentemente de nosso pároco, dizia uma mulher simples de uma paróquia no interior do Ceará. Então, percepção de logo depois, né? Acho que os pobres intuíram que esse Papa tinha vindo para eles, né? Muito, muito forte. 2014, então já um pouco mais avançado, o papado de Francisco, como eu disse ontem aqui, já tinha acontecido o primeiro grande documento do papado de Francisco, a exortação apostólica Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, que tinha sido uma revolução na igreja. Então veio este outro livro aqui, Papa Francisco, Perspectivas e Expectativas de um Papado, né? 2014, início de 2014, então ainda bem no começo. Tá aqui, ó. O organizador, José Maria da Silva. E aí tem artigos inclusive aquele, no primeiro livro, eram só autores brasileiros. Nesse aqui, inclusive, tem o Queiruga, nossa, um teólogo fundamental para pensar a Igreja dos Pobres, né? O André Torres Queiruga, da Espanha. Então tem o mesmo Agenor Briguente, está aqui, o Antônio Moser, o Evaristo Eduardo de Miranda escreveu, o nosso Faustino Teixeira, mas aqui o Faustino já trazendo a temática que é a temática central do Faustino e que é fundamental no papado de Francisco, né? Perspectivas para o diálogo interreligioso. Fernando Altemere Júnior também escrevendo aqui, outro da Espanha, o Francesc Torralba, fundamental também, né? Ou mais dois aqui, o José Maria Manuel Vidal e Jesus Bastante, são dois jornalistas da Espanha, do site Religião Digital, é bem importante. José Maria Castilho, esse aqui é também um espanhol fantástico. O nosso Leonardo Boff, né? Nosso Leonardo Boff, a Bingamer aqui de novo, enfim, né? E renovando o sonho ecumênico do Volney José Berkenbrock, um franciscano porreta. Muito legal, muito bom. E aí eu vou ler a percepção, então, do Leonardo Boff, o texto, um trechinho do texto do Leonardo Boff. Ele diz assim:
A missão que se delineia a partir dos pronunciamentos já feitos por Francisco de Roma, mostram claramente que ele se propõe a atualizar a missão de Francisco de Assis, de realmente restaurar a igreja. Isso exige encaminhar uma reforma, uma reforma estrutural radical. Diria mais, realizar uma verdadeira refundação da igreja, pois os termos que usa vão além de uma profunda reforma. Ele se investe de coragem para refundar a igreja a partir de seus fundadores, do Jesus histórico e dos apóstolos. Como veremos, isto teologicamente é bem fundado. O tempo anda voando aqui no Paz e Bem, não sei porquê. Vou ler mais um trecho, vai? Do Boff, nosso mestre. O Papa Francisco é contundente, condena o atual sistema econômico-financeiro, nós vimos isso ontem, né? Como injusto em sua raiz. E aqui é uma citação exatamente dessa alegria do Evangelho. O Evangelho Gáudio tinha sido lançado em novembro, e esses textos foram escritos logo depois do lançamento da alegria, da exortação, alegria do Evangelho. Então, ele diz, né? Ele condena o atual sistema econômico-financeiro, que ele cita Evangelho Gáudio, né? Como injusto em sua raiz, e continua, né, citando, proferindo um rotundo não à economia de exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata, faz do ser humano um bem de consumo que pode ser usado e depois lançado fora. Os excluídos não são explorados, mas simplesmente resíduos e sobras, né? São mais do que explorados, né? Eles se tornam resíduos e sobras do sistema. E aí prossegue Boff, né? Francisco confere absoluta centralidade aos pobres. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje, sempre, e aí ele volta a citar Francisco, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Reforça a ideia, diz Boff, com essas palavras, sem quaisquer pré-condições. Volta a citar Francisco. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Vou saltar aqui um parágrafo e terminar com mais este aqui do Boff. A atitude do Papa face à economia é profético-denunciadora. Acusa-a com uma palavra dura da tradição. E aqui, mais uma vez, então, cito o Papa. Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos os bens, mas deles. Os bens que deles subtraímos. Os bens que os ricos deles roubaram. Ao mesmo tempo, diz Boff, Francisco assume um comportamento ético-político, o de estar ao lado dos pobres. Uma das metas da evangelização é a inclusão social dos pobres, que constitui o critério-chave de autenticidade da evangelização. E Francisco muda completamente a ideia do que é evangelizar. Evangelizar não é converter ninguém. Evangelizar é apenas anunciar, é apenas contar, é apenas narrar a boa notícia. É apenas isso. Parece-nos ouvir a forte palavra evangélica do teólogo salvadorenho da libertação, John Sobrino. John Sobrino, amigo íntimo amigo, assessor de Dom Oscar Romero. Então, a palavra de John Sobrino, histórica. Fora dos pobres não há salvação. Esse é Francisco. Eu vou terminar, já estamos atrasados mesmo. Porque então falamos, né? 2013, percepção de 2014, e vou terminar com um texto que eu escrevi em 2015, ainda nessa busca de entender um amigo, a gente anda meio afastado agora pelos trabalhos profissionais, mas tivemos uma trajetória de muita proximidade em 2016, que é o Antônio Martins, o fundador e editor-chefe do Outras Palavras, um site fantástico, né? Quem quer olhar para artigos que desvendam o que há no capitalismo e o anúncio das boas novas, tem que ler Outras Palavras, trabalhei lá com ele durante um período, e ele me pediu, então, em 2015, para escrever um artigo, olha o título provocativo, Até Onde Irá Francisco? Então, eu fiz um artigo tentando, né, também ainda, tateando, até onde vai esse cara? Até onde vai esse Papa? E aí vou ler 2 trechinhos que eu escrevi, e que tem muita relação com Boff, mas não conhecia esse texto do Boff naquela altura. O olhar de Francisco para o mundo se traduz numa leitura radicalmente anticapitalista, de crítica ao império do dinheiro,
da exploração e dominação dos homens e do planeta, tal como Jesus o formulou originalmente. Causou escândalo entre os conservadores a afirmação de Francisco no encontro dos movimentos populares na Bolívia, o encontro tinha acabado de acontecer quando escrevi o texto, em Santa Cruz de la Serra, em 2015, foi o segundo encontro mundial dos movimentos populares. Então, vamos lá. Então, causou escândalo a afirmação de Francisco quando ele qualificou o dinheiro como esterco do diabo. Mas, como a operação midiática global é sempre reduzir isso e simplificar para caber numa foto legendada, não se leu toda a afirmação do Papa, né? Teve uma repercussão grande essa frase dele, né? Que o dinheiro é o esterco do diabo, que é muito mais violento do que simplesmente a expressão. E aí vou ler o que o Papa disse em Santa Cruz de la Serra. E por trás de tanto sofrimento, tanta morte e destruição, sente-se o cheiro daquilo que Basílio de Cesareia, um dos pais da igreja, chamava de o esterco do diabo. Reina a ambição desenfreada do dinheiro. O serviço ao bem comum fica no segundo plano. Quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez do dinheiro domina todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana, faz lutar povo contra povo e até, como vemos, põe em risco esta nossa casa comum, Pachamama, o planeta Terra. O Papa, aqui, como em toda a sua pregação, estou voltando aqui ao artigo, tá? Nada mais fez do que atualizar o ensinamento de Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, se odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, tá? No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Volta meu artigo. É patente em diversas passagens do Evangelho, dos Evangelhos, a clarividência de Jesus quanto ao fato de que ou o dinheiro media as relações humanas, e nesse caso prevalece o interesse egocentrado de cada um, ou Deus, ou o amor, é este o mediador, que abre possibilidade de relações de solidariedade e partilha. Francisco vocaliza esta percepção original do cristianismo. E aqui termino, e aqui continuo, vou terminar um pouquinho mais adiante. Este caminho não se faz na avenida principal. Cristo, o mainstream, né, como dizem os americanos, Cristo não escolheu Roma, nem Jerusalém. Sua jornada foi nas aldeias perdidas da Galileia, uma região pobre e esquecida. E é esta compreensão que fez o Papa escolher um dos centros de sua mensagem, o tema das periferias existenciais. Jesus não procurou o centro, manteve-se nas margens. Sabia que se ocupasse o centro, seria tragado e moído pela lógica do sistema. Mas, paradoxalmente, mantendo-se à margem, ocupou e ocupa o centro da história da humanidade. É o que faz Francisco. Sua escolha é estar entre os mais pobres, os deserdados. Não é à toa que ele escolheu a Bolívia, Santa Cruz de la Serra, né? Uma Galileia na dimensão do planeta, para algumas das suas afirmações mais cruciais, para algumas das afirmações mais cruciais do seu papado. O discurso de Francisco no encontro dos movimentos populares tem cheiro de sermão da montanha, especialmente o trecho da convocação das bem-aventuranças. E aí, vou concluir falando da Laudato Si, que tinha sido lançada pouco antes, né, em maio de 2015, a encíclica do Papa Francisco, a encíclica ecológica, a encíclica do Papa Francisco sobre a casa comum, sobre o planeta Terra. Francisco enterra a abordagem do planeta como objeto de uso e o elege como casa comum de todos. E coloca os pobres no centro da questão ecológica, ao afirmar a própria Terra como uma pobre por excelência. E aqui eu cito a Laudato Si. Entre os pobres mais abandonados e maltratados, encontra-se a nossa terra oprimida e devastada. Deu para entender por que o sino da Amazônia vai ser um chacoalhão em todo mundo e um choque brutal de Francisco e da igreja com o neofascismo, a extrema-direita de Bolsonaro, do governo da Colômbia e de toda a extrema-direita do mundo?
Ao longo de seu texto, na Laudato Si, Francisco menciona os pobres quase 40 vezes, tornando-os o centro de sua reflexão sobre o planeta, recuperando a elaboração original da igreja abandonada ao longo dos séculos. Maravilha, né? O Papa dos pobres, o Papa anticapitalista, o Papa que olhou e olha para os pobres. A gente foi construindo essa percepção sobre o fenômeno Francisco ao longo dos anos, né? E aqui, agora que eu estou vendo, né, eu estava com o texto na frente da tela, está tudo meio amarelo, sei lá por quê, mas acho que é a mudança da luz aqui de trás, o sol nascendo, né? O sol não está nascendo, está tudo nublado aqui, mas está essa claridade começando a aparecer. É isso, gente, em 30 minutos de paz e bem, isso não pode acontecer nunca mais, não dá, é muito tempo, muito tempo. E nessa brisa, deixa eu mostrar para vocês aqui, sabe o que tem nessa brisa? Ó, Lula livre, Marielle viva entre nós, né? Aqui, deixa eu tirar minha cabecinha feia daqui. Tá aqui, Lula livre, Marielle livre, Marielle viva. A brisa, não é, no começo nosso não foi a brisa trazendo a presença do sagrado, do eterno, do divino. A brisa traz, então, essa presença de Lula livre, essa presença fortíssima de Marielle, das mulheres negras que estarão na linha de frente da libertação do país, né, da volta do país à democracia. Então, vamos fazer um momento breve de silêncio. Eu vou só tirar nossa amiga daqui, porque ela não gosta desse vento. Esse vento não faz muito bem para ela. Vamos ficar nós aqui, então, nesse momento breve de meditação. Então, ok? Vamos respirar profundamente, né? O mantra do corpo, né? A respiração profunda. Vamos fechar os olhos, repetir o mantra da mente e silenciar. Abrir espaço para esse Francisco se fazer presença entre nós, para essa Marielle se fazer presença entre nós, para esse Lula se fazer presença entre nós, para nós nos fazermos presença entre nós, em nossos corações, para nossa Márcia D'Angelo, né, atropelada e recuperando-se agora, também que se faça presença em nossos corações. Ok? Vou fechar meus olhos, fecha os seus, vamos lá. Já está começando um cheiro de azul. Gente, que a brisa leve traga a democracia de volta, que a brisa alegre traga uma nova centralidade para os pobres, né, nesse país. Que a brisa leve traga esse sopro de Francisco sobre nós, esse sopro de Marielle sobre nós, esse sopro de Lula sobre todas e todos nós. Paz e bem, vamos juntos fazer esse caminho.